E é exatamente isso que Deus faz com a gente: livramento, suprimento, milagres. Hoje nós vamos falar sobre destruindo as fortalezas e as resistências. Estamos no nosso terceiro dia, terceira sexta-feira. Nós saímos do Egito, vencemos o deserto, nós pisamos na terra da promessa, cruzamos o Jordão, pisamos na terra da promessa. Semana passada nós aprendemos a comer das novidades da terra. Existe uma comida do céu para as nossas vidas, existe um alimento, um suprimento do céu para as nossas vidas, e quando você tem esse entendimento, você começa a se alimentar desse alimento que te cura, que te sara, que te direciona. Elias estava lá, o grande Elias, aquele que era o grande profeta, aquele que orou, o céu fechou, aquele que orou, abriu o céu, aquele que orou, caiu fogo do céu, que ressuscitou o filho da viúva, que multiplicou o azeite e a farinha, aquele que orou, o fogo do céu caiu, queimou os soldados, que abriu o Jordão com seu manto. Elias. Quando Elias recebeu uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel, ele teve medo, fugiu, entrou numa caverna. E ali ele desejou a morte. Ele achou que ele estava sozinho. E Deus apareceu e disse: o que é que você está fazendo aí, Elias? Vem cá. Tem muita coisa para você fazer ainda. Elias estava lá, deprimido, amargurado, espírito de morte pegou ele. E aí Deus manda um anjo, faz um pãozinho para ele. Ele come aquele pão, toma aquela água. E ele sai daquela caverna, caminha 40 dias e 40 noites, e vai cumprir o resto da sua missão. Esse é o alimento que Deus tem para a gente. Quando a gente se alimenta daquilo que vem do céu, a gente vence a depressão, a gente vence o espírito de morte, a gente vence tudo aquilo que quer nos parar, a gente recebe de Deus a força para caminhar, para ir adiante e cumprir a nossa missão. Deus tem novidade da terra para você comer. Deus tem novidade do céu. E hoje é dia de nós destruirmos as fortalezas e as resistências. Fortalezas e as resistências é algo que nós vamos precisar enfrentar no nosso processo de libertação, no nosso processo de entrar na terra da promessa, de conquistar as nossas promessas. Não pense que você não vai enfrentar resistência no mundo espiritual. Não pense que você não vai enfrentar resistência espiritual do inimigo para impedir que você avance, para que você entre e conquiste aquilo que Deus tem para você. Todos os dias o inimigo se levanta para resistir você. E a palavra de Deus diz que nós temos que resistir a ele. E para isso a gente tem que estar preparado. Existem fortalezas, resistências externas e resistências e fortalezas internas dentro de nós. E a gente precisa ter esse entendimento. Quando a gente identifica de maneira correta, com o discernimento do Espírito Santo, uma fortaleza, isso é essencial para que nós possamos destruir e vencer cada uma dessas fortalezas e resistências. Ter o discernimento do Espírito Santo. Meu amado, uma das características de uma fortaleza é que ela é visível. Ela está bem na tua frente. Hoje nós vamos falar sobre Jericó. Jericó foi a primeira cidade que o povo precisou enfrentar quando eles entraram na terra da promessa. E Jericó era muito visível. As muralhas de Jericó tinham 10 metros de altura. Tinham duas muralhas. Tinha uma de 4 metros, outra de 2 metros. Então imagina, 6 metros de muralha. Existiam casas construídas em cima de Jericó. Jericó era uma fortaleza, aos olhos humanos, intransponível. Não tinha como alguém penetrar em Jericó. E essa foi a primeira cidade que Deus deu para o povo. Disse: a primeira dificuldade que vocês vão enfrentar,
A primeira fortaleza que vocês vão derrubar é essa daí. Deus poderia ter começado com a menorzinha, né? Com Ai. Ai era pequenininha. A cidade pequena. Não. Vamos testar logo vocês e eu vou mostrar a vocês o meu poder. Então, abra a tua Bíblia lá em Josué 6, do 1 ao 5. Estou na versão NAA. Você que está em casa, dá um glória a Deus aí, compartilha aí um aleluia aí no chat. Compartilha aí essa mensagem para alguém. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Entenda isso. Fecharam tudo por causa dos filhos de Israel. Tem entendimento no mundo espiritual que quando você se posiciona para conquistar algo, o inimigo vai fechar tudo que ele puder, para que você não ultrapasse aquilo. Resistência. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei, os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeie a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual frente de si. Agora vai lá no versículo 11. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram a Arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, ia tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao redor, ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então, quanto a você, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês a tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, todo o ouro, os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Assim, o povo gritou e os sacerdotes tocaram a trombeta. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Meu amado, só um milagre de Deus para acontecer isso. Jericó, aos olhos humanos, era algo que jamais poderia ser vencido. Você já imaginou? Deus dá uma estratégia àquele povo. Como eu falei para vocês, a cidade de Jericó
as suas dimensões e de comprimento, o diâmetro quadrado que eles tinham, 32 quilômetros quadrados. Meu amado, não é fácil. Os historiadores disseram que quando foram ver aquelas escavações, era como que aquelas muralhas, elas não caíram para um lado nem para o outro. É como se elas fossem aterradas, como se elas tivessem entrado no chão, como se Deus lá do céu fizesse assim, ou colocasse um pezinho dele em cima daquela muralha. Algo realmente impossível e sobrenatural, né, aos olhos humanos, aconteceu naquele lugar. E Jericó, ela representa as fortalezas que foram criadas dentro de nós. Existem fortalezas dentro de cada um de nós, que foram criadas ao longo do tempo. Quais as fortalezas que você carrega dentro de você? Quais as fortalezas e as resistências que você olha que está fora de você? Jericó representava exatamente isso. Uma grande fortaleza. Entenda que dentro de cada um de nós temos tudo o que precisamos para vencer, para resistir, para destruir todas as fortalezas que estão fora. E também dentro de nós. Mas também dentro de nós existe tudo o que o inimigo precisa para destruir as nossas vidas, para impedir que nós possamos avançar. Aquilo que nós carregamos dentro de nós, que pode destruir todas as fortalezas, é tudo aquilo que Deus colocou dentro de nós. O seu espírito, os frutos do espírito, os seus talentos, os seus dons. Mas aquilo que você carrega dentro de você, que pode impedir de você vencer e conquistar tudo aquilo que Deus tem, são as tuas deformações, as tuas feridas, os teus traumas, a fortaleza na mente, que o próprio Satanás construiu ao longo da tua vida. E que ele mesmo, no momento, ele usa tudo isso para que você seja paralisado e você não avance. Identificar essas fortalezas, quais fortalezas que você carrega dentro de você, é uma chave que te faz viver libertação e faz você avançar e conquistar tudo que Deus tem para você. E como nós identificamos essas fortalezas? Que fortalezas são essas? 2 Coríntios 10, 3 ao 6 diz assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Paulo está falando aqui nesse versículo que existe fortalezas dentro da nossa mente que impede de nós vivermos e obedecermos a Deus, discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. E essas são algumas armas que o inimigo usa e tem usado para formar fortalezas na nossa mente. Que armas são essas que Satanás usa? Aquilo que esse texto falou: engano. Os enganos que você carrega dentro de você, os enganos que estão na tua mente, os sofismas, aquilo que você acha que é verdade, mas é uma mentira. Pensamentos, ignorância, pecado, a falta de conhecimento daquilo que Deus, a altivez, são as armas que o inimigo usa para construir fortalezas dentro de você.
Essa expressão que Paulo fala de fortaleza, que ele menciona nesse texto, ela traz o sentido de uma prisão interna, construída por pensamentos, ideias, crenças que se opõem à sabedoria e aos pensamentos de Deus. Tudo que você carrega, tudo que é pensamento teu de incredulidade, de ignorância, tudo que é pensamento teu, que vai contra o conhecimento da palavra de Deus, que traz incredulidade, que faz com que você não enxergue, que faz com que você viva algum pecado da tua vida, achando que aquilo não vai ter consequência. Tudo que aprisiona você em algum cativeiro, são fortalezas, traumas, feridas, que fazem que você se feche. São fortalezas. E essas fortalezas precisam cair por terra em nome de Jesus. Essas fortalezas se instalam na nossa mente, na mente humana. E ela forma o teu sistema de crença. Está tão impregnado dentro de você. Quando a gente lida com libertação, imagina, a pessoa passou 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, acreditando em uma mentira, e achando que aquilo é verdade, acreditando num sofisma, acreditando em algo que não vem de Deus, mas que ele achava que vinha de Deus, ou algo que ele foi instruído para aquilo a sua vida toda, e de repente ele se encontra com Deus, e ele começa a conhecer a verdade da palavra de Deus. Meu amado, não é assim, que ele apaga tudo e começa a acreditar tudo que está aqui, não. É um tempo, porque aquilo está encrostado em você. Imagina você tirar ferrugem, crosta de algo que está anos e anos ali impregnado num lugar, e você chegar lá e... não, dá trabalho, tem que raspar, tem que tirar, tem que arrancar, tem que bater. E é isso que acontece. Essas fortalezas espirituais têm características. Elas não aparecem na vida da pessoa da noite para o dia. Tem gente que ouve a palavra de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa. Eu vou trazer para vocês. Se você lê a palavra de Deus uma vez por semana, se você é aquele que vem para a igreja e só lê a palavra de Deus quando você vem para cá, uma vez por semana, essa palavra não vai fazer efeito na tua vida em nada. Se você lê a palavra de Deus 2 vezes por semana, também não vai fazer efeito na tua vida. Se você lê 3, ela começa a fazer efeito. A partir de 4, ela começa a mudar a tua vida de uma forma extraordinária. Pessoas que leem 4 vezes a palavra de Deus e meditam nela, elas têm 60% de se libertar de um vício, de uma pornografia. Ela tem 200% a probabilidade de viver tudo aquilo que a promessa, que a palavra de Deus está dirigindo para ela. E aí ele vai colocando, eu vou trazer para vocês cada uma delas. Então, quando a gente martela isso na tua cabeça toda semana, leia, medite todos os dias, porque vai transformar a tua vida, vai quebrar essas fortalezas, esse sistema de crença que muitas vezes foi impregnado na tua vida por muito tempo. E essas fortalezas espirituais têm características, e eu vou falar algumas delas. A primeira, que elas se alicerçam em feridas morais e emocionais. Essas feridas alojadas na tua memória impedem que você avance, impede que você viva o novo. Por quê? Porque essas feridas dentro de você, que não foram curadas, elas estão embutidas, e junto com ela uma dor. E essas feridas, quando elas são tocadas, ela manifesta em você
um sentimento de fugir, muitas vezes, de não querer que alguém toque naquilo, porque vai doer. Porque quando tocam nessa ferida, você lembra daquilo que causou essa ferida. E uma pessoa que carrega mágoa dentro dela, ela carrega uma fortaleza. Uma pessoa que não consegue perdoar, ela carrega uma fortaleza. É sério, pastor? É. Provérbio 18:19 diz assim, ó: um irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. E as rinchas são como trancas das portas de um castelo. Eu vou ler em outra versão, na versão NVI diz assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Então, uma fortaleza dentro de nós, ela é formada, em primeiro lugar, por mágoas, feridas, traumas que você carrega dentro e não consegue se livrar dessas dores. Se você tem uma ferida dentro de você que até hoje você não curou, que não perdoou, você está construindo uma fortaleza. E a cada tempo que passa, você vai ficando inacessível. Você não quer que ninguém toque. E você vai recuando cada vez mais. E se isolando cada vez mais. Satanás, através das mágoas, das feridas, ele cria uma fortaleza dentro da pessoa. Tornando que essa pessoa fique impossibilitada de viver tudo aquilo que Deus tem para a vida dela. Ela não consegue nem assimilar e aceitar a palavra de Deus. Ela não consegue se curar e receber as coisas que Deus tem para a vida dela. A segunda característica que eu coloquei aqui foi que elas crescem nos nossos pontos fortes. Quando somos bons, quando vencemos situações, muitas vezes, difíceis, nós ficamos orgulhosos, soberbos, nós nos achamos. Então, quando a gente vive isso, muitas vezes a gente deixa de depender de Deus. A gente acha que a gente não precisa mais de Deus, a gente está tão bom que a gente não precisa mais de Deus. E isso é uma fortaleza que está se criando dentro de nós. E temos que cuidar diante das grandes vitórias. Porque Josué e aquele povo conquistaram Jericó. Jericó era a cidade mais impossível deles conquistarem. Foi a primeira cidade que Deus deu para eles. E aí, a segunda cidade era Ai. Ai era pequenininha. Não tinha como eles não vencerem Ai. E sabe o que aconteceu? Josué disse assim: Ai é tão pequena. Deus nos deu Jericó. É tão grande. Só manda uns 2.000 para lá. Não precisa muitos soldados, não. Porque Josué, quando fez isso, Josué não sabia que o pecado já tinha entrado e que Deus já estava, que Acã já tinha pego as coisas condenadas que não era para ele ter pego. Ele não sabia. Mas Josué disse assim: Deus nos deu uma grande vitória. Ai é tão pequenininha, manda só alguns homens para lá. E sabe o que aconteceu? Eles não conseguiram entrar em Ai. Eles foram derrotados. Eles foram derrotados por conta do pecado de Acã. Mas Josué ainda não sabia disso. Era como se ele dissesse assim: olha, isso é o que acontece muitas vezes com nós.
Quando nós temos grandes vitórias na nossa vida, e grandes vitórias, e grandes vitórias, e grandes vitórias, vai entrando algo dentro de nós que a gente acha que agora eu não preciso mais de Deus. Deixa que eu vou lutar minhas guerras sozinho agora. Isso é uma fortaleza. Outra característica é que as fortalezas criam instabilidade emocional e espiritual. Quando você carrega uma fortaleza dentro de você, você é instável emocionalmente. A palavra de Deus diz em Tiago 8 que o homem de ânimo dobre, ele não consegue viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Porque um dia ele está assim, outro dia ele está assado. Pessoas instáveis nunca terminam o que começa. Pessoas instáveis, elas são frustradas, elas desistem fáceis. Ela desiste com uma facilidade muito grande. Os primeiros obstáculos que aparecem, elas estão desistindo, não aguento mais. Quantas pessoas que a gente conhece, que vieram para Jesus, chegaram na igreja, com grandes lutas, mas acharam que iriam chegar aqui, e que Deus ia fazer assim, está resolvido, filho. Não! Deus não cria filho mimado. Deus cria filhos fortes, eles constituem a gente. Ele pode? Pode. Mas se Ele te der algo fora do tempo, você estraga. E é exatamente isso, instabilidade. As pessoas que têm essa fortaleza dentro dela, elas são confusas. Uma hora elas querem uma coisa, outra hora elas querem outra. E elas querem que Deus faça as coisas assim. Tudo tem um tempo. E se Deus te der tudo o que Ele tem para você, no tempo errado, você estraga. Você não tem condição de suportar. Eu lembro do meu filho quando era pequenininho. Ele ganhou um helicóptero, controle remoto. Eu lembro até hoje, colocou no centro assim, ó, e aí eu disse assim, vai Lucas. O Lucas sempre foi muito inteligente. Eu digo, vai, ele vai tirar de letra isso aí. Na hora. Não durou nem um minuto aquele helicóptero. Bateu no teto, acabou. Aí eu digo, eita, aí Deus disse, está vendo? Se eu te der tudo que você precisa, que você pede para mim, no tempo errado, você não tem condição de... Aí depois passou um tempo, aí a gente foi e comprou um helicóptero para ele. Até hoje ele tem esse helicóptero. Está lá, na estante do quarto dele. Nem usa mais, mas está lá. E é exatamente isso que a gente precisa entender. Nós não podemos ser filhos mimados, frustrados, quando Deus não nos dá. Quando a gente quer algo, Ele tem um tempo certo para nos dar. Quando Ele levou o povo para entrar na terra prometida, Ele disse àquele povo, à medida que vocês forem crescendo, eu vou dando para vocês as terras, eu vou tirando os inimigos que estão ocupando o lugar. Vocês vão pisar aqui hoje, quando vocês crescerem, então eu tiro esse inimigo daqui, boto ele para cá, eu tiro esse e vou botando para cá. Na medida que vocês forem crescendo, eu vou expandindo o território de vocês. Porque se eu tirar todos os inimigos, vocês vão ocupar só isso aqui da terra. E aquela terra vai ficar deserta, e as bestas feras vão crescer, e elas vão vir até vocês e vão devorar vocês. Meu amado, vença a instabilidade e quebre as fortalezas. A instabilidade na tua vida é uma fortaleza.
Como identificar uma fortaleza, pastor? Alguns sintomas que mostram uma fortaleza. Primeiro, intimidação. Está ligado com medo. Você tem medo de tudo, você tem medo de avançar, você tem medo de crescer, você tem medo de realizar, você tem medo. Isso é um espírito de medo. Todo medo que te impede de viver aquilo que Deus tem para você é uma ação do espírito de medo. E a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de moderação e de poder. Ah, pastor, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de ir, eu tenho medo de voltar, eu tenho medo de começar, eu tenho medo. Está quebrado isso. Isso é uma fortaleza dentro de você. Você está intimidado. Autoafirmação. Pessoas que tentam o tempo todo provar aos outros algo. Você não precisa provar nada para ninguém. Não, eu tenho que mostrar, provar que eu sou bom. Eu carrego. O que você carrega dentro de você é uma crise de identidade. Passividade, intimidação, impotência, sentimento de culpa. É um sinal que existe fortaleza dentro de você. Você é passivo. Você se intimida. Você se considera impotente. Você carrega dentro de você um sentimento de culpa. Existe fortaleza dentro de você. Fuga crônica. Pessoa que foge de confronto. Acha que vai resolver as coisas fugindo dela. Ali está ali para você confrontar. Não, eu vou por aqui. Bota aí embaixo do tapete. Nunca quer resolver as coisas. Sempre está fugindo. Você carrega uma fortaleza dentro de você. Se você é aquele que foge, que não resolve, existe fortaleza dentro de você. E como a gente vence uma fortaleza e a resistência? Você precisa conhecer uma fortaleza, você precisa penetrar na fortaleza. Jericó não caiu por fora só, ela começou a cair por dentro. Josué 2:1 diz assim: da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão, observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e posaram ali. Eles entraram em Jericó, eles espiaram Jericó. Raabe morava em cima do muro. Eles conseguiram identificar a fraqueza de Jericó. Meu amado, não se destrói uma fortaleza sem conhecer. A casa de Raabe ficava em cima da muralha. Entrar, conhecer, é o que nós fazemos quando nós vamos aconselhar alguém, quando nós vamos fazer um mapeamento de alguém. Nós entramos na vida dessa pessoa, nós entramos na história dela para saber de onde surgiu essa fortaleza, através de aconselhamento e mapeamento. Foi exatamente o que esses homens fizeram. Meu amado, entrar significa conhecer a história, a herança. As maiores fortalezas que nós carregamos dentro de nós foram construídas dentro da nossa casa, no seio da nossa família. As maiores feridas que nós carregamos foram construídas no meio da nossa família, desde a tua infância. Quando uma pessoa da família tem algum problema, a gente atende muita gente assim, problemas de vícios, está lá no cativeiro de vício, e muitas vezes essas pessoas, os filhos às vezes, ou alguém, vai ser levado para uma casa de recuperação. Quantos que você conhece assim, e foram para a casa de recuperação e passaram lá 6 meses, e esses 6 meses, elas não se drogaram, elas não beberam, elas não tomaram drogas, e elas estavam lá, e elas saem dessa casa de recuperação, e ela volta para sua casa, e com o tempo ela volta a fazer tudo de novo,
Sabe por quê? Porque muitas vezes a fortaleza que aquela pessoa está carregando não só está nela. Está no meio da sua casa, no meio da família. Às vezes a própria família é disfuncional. E quando essa pessoa volta para o seio da família, a família não tem estrutura para fazer com que aquela pessoa permaneça ali. E fique liberta daquele problema. Não, a família é disfuncional, tem alguma coisa, às vezes na vida dos pais, de quem quer que seja. Usamos, para a gente identificar tudo isso, aconselhamento, mapeamento espiritual, que são ferramentas para identificar fortalezas. Segundo lugar, decidir colocar a vida nas mãos de Deus. Isso faz você vencer as fortalezas, quebrar as fortalezas da tua vida. Josué 2:11 diz assim: quando ouvimos isso é Raabe falando, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e debaixo da terra. Agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e me darão um sinal certo de que conservarão a vida do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Esses espias chegaram na casa de Raabe, e Raabe disse que Jericó estava com medo, estava derretendo, o povo estava com medo. E Raabe, que era uma prostituta, resolveu fazer uma aliança com o povo de Deus. Ela disse: eu quero o Deus que vocês têm. Ela entregou a vida dela diante de Deus. Eu quero fazer essa aliança com vocês. Eu usei de misericórdia com vocês, eu escondi vocês aqui na minha casa. Aqueles homens, eles viram a vida de Raabe, eles dormiram lá, eles viram o movimento de tudo. Meu amado, Raabe entendeu e reconheceu que o Senhor era poderoso e que só o Senhor poderia salvar a vida dela e a vida da família dela. Só Deus, só Jesus Cristo, só o poder dele pode quebrar as fortalezas que a gente carrega dentro de nós. Ela abriu a sua casa, a sua intimidade, os seus segredos. Ela confessou o seu pecado. E ela se arrependeu. Terceiro lugar e último, precisamos ter resistência espiritual, emocional e física. Você não vai romper, não vai conquistar, quebrar com as resistências que estão fora e dentro de você, se você não tiver resistência espiritual, emocional e física. A palavra de Deus é clara: resistir ao inimigo e ele vai fugir de você. Pastor, como é que eu adquiro resistência espiritual? Lendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, orando, jejuando, meditando na palavra, praticando a palavra. É dessa forma que você adquire resistência espiritual, para resistir toda ação do maligno. É você usando a armadura de Deus sobre a tua vida. A salvação, a fé, o escudo, a espada, a sandália do Evangelho. Efésios 6:13 diz assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir o dia mau, e depois de terem vencido tudo, vocês vão permanecer inabalável. Você nunca vai vencer uma fortaleza interna ou externa que vem contra você. Você nunca vai vencer uma resistência espiritual que está te impedindo de avançar. Tem alguma área da tua vida que você não consegue avançar? Tem alguma área que toda vez que você vai, você parece que bate numa muralha e você volta? É uma fortaleza. É uma resistência espiritual do inferno. E você precisa se munir da armadura de Deus, para que você fique firme, inabalável, depois de ter vencido tudo.
Não basta você só vencer uma fortaleza, não. Depois que você vence uma fortaleza, pode se preparar que Satanás vai colocar outra resistência mais na frente. Só que ele não vai colocar uma resistência igual à primeira que você venceu, não. Ele vai colocar uma resistência muito maior. Porque ele sabe que você venceu a primeira. É por isso que a palavra de Deus diz: você, depois de ter vencido tudo, você permanece inabalável, mais forte, mais firme. Resistência emocional. Satanás conhece as nossas fraquezas, nossas feridas, porque muitas delas foi ele que construiu dentro de nós. Então ele sabe trabalhar o nosso emocional. Nós precisamos ter inteligência emocional, buscar, aguentar as pressões, os insultos. Você acha que é fácil? A pessoa está te insultando e você tem que aguentar. A pessoa está te provocando e você tem que ser crente. Ser crente, amar com quem ama você é fácil. Eu quero ver você amar quem não te ama, quem te provoca, quem te cutuca, quem toca nas tuas feridas, quem te apurrinha dia e noite. Amar aquele que você faz o bem e ele faz o mal para você. Resistência emocional. Inconstância gera derrota. Permaneça firme, constante e inabalável. Temperança, domínio próprio, são fruto do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, olha, você não imagina, meu filho. Tem hora que o Jason quer voltar aqui dentro. O Jason. A minha mulher cabe, meus filhos sabem, eles estão comigo 24 horas. Eles sabem, pensa que o pastor o pastor deve ser um anjo. Não, às vezes o Jason vem assim, ó. Aí a minha mulher fala: calma. Eu digo: não volta, Jason, não volta. Você está já, essa fortaleza já foi vencida. Mas à vontade. Os levitas já podem subir. Resistência física. Para você vencer as fortalezas, você precisa ter uma resistência física. Ah, pastor, é por isso que o senhor corre, o senhor malha. Está pensando que é fácil? Ah, Deus, diante de guerra, melhor coisa é eu ir malhar, eu ir correr. Que sai um peso, eu me renovo. Meu amado, a batalha espiritual, as batalhas espirituais, elas trazem um desgaste físico. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, porque nós somos templo do Espírito Santo. Você nem imagina fazer um processo de libertação. Você nem imagina processos de libertação que passa horas a gente ali, às vezes expulsando um demônio. Atendimento, um atrás do outro, de 2 às 8, de 2 às 9, de 2 às 10, e às vezes a gente chega em casa, aí a gente tem que atender telefone, até meia-noite, 1h. Às vezes a gente já está dormindo, teve uma vez que eu fiz assim, com lençol, meia-noite, o telefone tocou, eu digo: não. Aí eu só ouvi do outro lado: Meg, por favor, Meg, eu acho que tem um demônio aqui na minha casa. Aí eu disse: não. Aí a Meg olhou para mim e fez. Aí troca de roupa e vai. Nós precisamos ter uma resistência física. Cuide da tua saúde. Cuide do teu físico. Isaías 40:28 diz assim: será que vocês não sabem, nem ouviram, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobe como asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meu amado, Caleb viveu isso. Caleb saiu
com 45 anos, do Egito. E quando ele completou 85, ele disse: eu vou conquistar o meu monte, o monte da minha promessa. Ele disse assim, lá em Josué 14, e agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu, 45 anos, ó, a minha idade, mais um pouquinho. Gente, o povo diz que, pastor, nem parece que o senhor tem enta, parece que o senhor ainda está na casa do... 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora, eis que estou com 85 anos, estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. O Senhor renova as tuas forças, amado. O Senhor te dá vigor. O Senhor te dá disposição para você guerrear, para que você possa conquistar a terra da tua promessa. Pastor, eu estou cansado. Eu também, às vezes, eu fico muito cansado. Mas a alegria do Senhor é minha força. Eu tenho que buscar nele, eu tenho que buscar o renovo nele. E em último lugar, a obediência à direção de Deus. Deus deu uma estratégia, uma direção, rodear as muralhas 7 dias. Não foi 6 dias, 5, não. Ele disse, rodeie a muralha 7 dias. Cada 6 dias vocês vão dar uma volta. Mas no 7º vocês vão dar 7 voltas. Vocês vão tocar. E não é qualquer trombeta, é a trombeta com pele de carneiro. Os sacerdotes vão na frente. No último dia vocês vão gritar. Estratégia. Deus é um Deus de estratégia. Deus é um Deus de detalhes. Quando a gente faz tudo o que Ele manda, do jeito que Ele manda, pode parecer loucura. Que loucura é essa? Eu fico imaginando Jericó lá dentro, aquele povo lá dentro. O que é que esses loucos estão fazendo? Eles acham que essas muralhas vão cair com um grito? Eles acham que essas muralhas vão cair com um som de corneta? Eles acham que essas muralhas... Não, eles estão muito enganados, vão festejar. E ele arrodeando. No momento certo, a trombeta tocou. O grito saiu. Meu amado, Deus é Deus de sobrenatural. Se Ele te mandar fazer uma coisa, faça conforme Ele está mandando. Pode parecer loucura. Vai ali, planta bananeira, vai ali, dá 7 voltas naquela empresa, vai ali, faz isso. Você sabe quantas voltas a gente já deu? Em lugares? Você sabe quantas voltas a gente já deu aqui ao redor dessa igreja? Desse quarteirão aqui? Orando, clamando, louvando a Deus. Atos proféticos, quando eu olho na Bíblia eu faço. Meu amado, as muralhas caíram. Aquilo que parecia impossível a ser conquistado foi vencido. Deus é poderoso para te fazer viver maiores conquistas. Deus é poderoso. A grande fortaleza. O que é que está te impedindo? Pastor, no meu trabalho, dá 7 voltas lá. Pastor, tem uma pessoa lá no meu trabalho, fica assim, ó, sem ela saber, 7 voltas ao redor da mesa dela. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. O que é isso, minha filha? Nada não, só estou aqui abençoando sua vida. Quando vê, puf! Tem um amado aqui que tinha uma funcionária lá que estava me incomodando. A mulher disse: mas essa mulher vai sair desse emprego. Não, mas essa mulher vai sair desse emprego, ela está incomodando aí. Pronto, essa semana ele veio e disse assim: pastor, a mulher pediu a conta. Meu amado, todas as resistências serão vencidas em nome de Jesus. Todas as fortalezas dentro de você e fora de você vão ser vencidas em nome de Jesus. Pastor, eu carrego alguma fortaleza, eu me identifiquei com alguma fortaleza. Pode procurar a gente. Pastor, eu vou precisar fazer um mapeamento. Você vai fazer um mapeamento. Pastor, eu preciso de aconselhamento. Você vai ter aconselhamento. E você vai vencer. Fica de pé. O inimigo sabe que Deus é com você. O inimigo sabe que a tua vitória é certa. Diga amém. Eu tomo posse. Meu amado, você não imagina.
Essa palavra, ela precisa estar no teu coração e você precisa praticar, sabe por quê? Porque lá fora, o inimigo está tremendo. O inimigo está com o coração derretido. Porque se você praticar essa palavra, você vai vencer todas as resistências espirituais. Pastor, é sério? Presta atenção no que eu vou ler para você. Antes da muralha cair, antes do povo chegar até lá, presta atenção no que eu vou ler para você. Isso foi Raabe que falou para os espias. Diz assim: antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhe disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Diga amém. Deus tem uma terra já pronta para você. Deus tem uma promessa já pronta para você. E o inimigo sabe disso. E que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós. Jericó estava tremendo por dentro. O povo estava tremendo por dentro. E que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. O inimigo está se derretendo de medo, porque ele sabe o Deus que você tem, o Deus que você serve. E se você for no poder dele, você vai ver as muralhas caindo por terra. E ela diz mais: porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estão do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e debaixo da terra. Se você conhecesse esse Deus, você não ia ter medo das batalhas que você está enfrentando. Você não ia ter medo das resistências que estão tentando te impedir de avançar. Esse é o Deus. Isso foi o relato de Raabe. Meu Deus, por favor, o povo está com medo. Está todo mundo, os inimigos todos estão com medo por aquilo que Deus já fez na vida de vocês. Você já viveu milagre? Você já viveu livramento? Então creia, ande de acordo com aquilo que você já alcançou, porque o inimigo sabe. Eu quero orar por você. E se você quer receber essa palavra, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar, nós vamos guerrear agora. Eu quero saber qual é a tua Jericó, qual é a fortaleza que você tem enfrentado, qual é a resistência que você tem enfrentado. Hoje é noite das fortalezas e as muralhas caírem por terra, em nome de Jesus. Se os inimigos de vocês conhecem, o inimigo conhece o Deus de vocês mais do que muitas vezes vocês conhecem. Satanás sabe que se você permanecer, se você perseverar, você vai conquistar. Ele sabe, ele tem essa certeza. Ele conhece o Deus. Nós precisamos conhecer e crer. Então sai do teu lugar. Hoje é dia das fortalezas que estão resistindo na tua vida cair por terra. Fortalezas internas e externas. Pastor, eu carrego fortalezas aqui dentro. Essas fortalezas vão cair por terra em nome de Jesus. Pastor, eu não consigo avançar. Eu sempre bato numa muralha chamada sei lá o quê. Medo, incerteza, insegurança, desconfiança. Essas muralhas vão cair por terra em nome de Jesus. Você vai entrar na terra da tua promessa. Não vai ter inimigo que possa te resistir. Não vai ter muralha. A muralha pode ter 10 metros, 30 quilômetros, eu não sei, querido. Mas se Jericó caiu, não tem muralhas que não possa cair na tua vida em nome de Jesus. Levanta tuas mãos. Começa a guerrear. Começa a guerrear. Faça assim com a mão. Jericó chegou ao fim da tua vida. Creia nisso. As fortalezas caíram por terra. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, derrama dessa unção sobre a vida do teu povo. Senhor, que eles tomem posse dessa palavra. Que eles creiam. Que eles, a partir de hoje,
Senhor Deus e Pai, guerreiem de forma diferente, que eles possam ir adiante das muralhas, e que eles possam ver todas as muralhas caindo por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E você que está em casa, receba, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Repete assim comigo: eu recebo, em nome de Jesus, essa palavra, e eu declaro que toda fortaleza, toda resistência espiritual do inferno já caiu por terra, em nome de Jesus, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, em nome de Jesus. Tomo posse da vitória do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Eu amo vocês em Jesus. Sexta-feira, dia 11, você não pode perder, porque após o culto nós vamos ter a vigília até 1h, muito louvor, muita oração. Traga alguém. Deus abençoe, vão na paz, amo vocês em Jesus.